Amém. Bom dia, Shalom. Hoje a leitura do Maná é Ezequiel 12 a 15 e Isaías 38. Vou ler aqui na versão NVI. Ezequiel capítulo 12. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, você vive no meio de uma nação rebelde. Eles têm olhos para ver, mas não veem, e ouvidos para ouvir, mas não ouvem, pois são uma nação rebelde. Portanto, filho do homem, arrume a sua bagagem para o exílio e, durante o dia, à vista de todos, parta e vá para outro lugar. Talvez eles compreendam, embora seja uma nação rebelde. Durante o dia, sem fugir aos olhares do povo, leve para fora os seus pertences, arrumados para o exílio. À tarde, saia à vista das pessoas como aqueles que vão para o exílio. Enquanto eles o observam, faça um buraco no muro e passe sua bagagem através dele. Ponha-a nos ombros enquanto o povo estiver observando e carregue-a ao entardecer. Cubra o rosto para que você não possa ver nada do país, pois eu fiz de você um sinal para o povo de Israel. Então eu fiz o que me foi ordenado. Durante o dia, levei para fora as minhas coisas, arrumadas para o exílio. Depois, à tarde, fiz com as mãos um buraco no muro. Ao entardecer, saí com a minha bagagem, carregando-a nos ombros à vista de todos. De manhã, recebi esta palavra do Senhor. Filho do homem, acaso aquela nação rebelde de Israel não perguntou o que você está fazendo? Diga-lhes: assim diz o soberano Senhor. Esta advertência diz respeito ao príncipe de Jerusalém e a todo o povo de Israel que ali está. Diga-lhes: eu sou um sinal para vocês. Como eu fiz, assim será feito a eles. E irão para o exílio como prisioneiros. O príncipe que está no meio deles porá sua bagagem nos ombros ao entardecer e sairá por um buraco que está cavado no muro para ele passar. Ele cobrirá o rosto para que não possa ver nada do país. Estenderei a minha rede para ele, e ele será apanhado no meu laço. E eu o trarei para a Babilônia, terra dos caldeus, mas ele não haverá, e ali morrerá. Espalharei os ventos todos os que estão ao seu redor, os seus oficiais e todas as suas tropas, e os perseguirei com a espada em punho. Eles saberão que eu sou o Senhor, quando os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Mas pouparei uns poucos deles da espada, da fome e da peste, para que, nas nações para onde forem, contem todas as suas práticas detestáveis. Então saberão que eu sou o Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, trema enquanto come a sua comida e fique arrepiado de medo enquanto bebe a sua água. Diga ao povo do país: assim diz o soberano Senhor acerca daqueles que vivem em Jerusalém e em Israel. Eles comerão a sua comida com ansiedade e beberão a sua água desesperados, pois tudo o que existe na terra será arrancado dela, por causa da violência de todos os que vivem ali. As cidades habitadas serão arrasadas e a terra será abandonada, ficará abandonada. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. A palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Que provérbio é este que vocês têm em Israel? Os dias passam e todas as visões dão em nada? Diga-lhes, pois, assim diz o soberano Senhor: darei fim a esse provérbio, e ele não será mais citado em Israel. Diga-lhes: estão chegando os dias em que toda visão se cumprirá, pois não haverá mais visões falsas ou adivinhações bajuladoras em meio ao povo de Israel. Mas eu, o Senhor, falarei o que eu quiser, e isso se cumprirá sem demora, pois nos seus dias, ó nação rebelde, cumprirei tudo o que eu disser, declara o soberano Senhor. Veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem. O povo de Israel está dizendo: a visão que ele tem é para daqui muitos anos, e ele profetiza sobre o futuro distante. Pois diga a eles: assim diz o soberano Senhor: nenhuma das minhas palavras sofrerá mais demora. Tudo o que eu disser se cumprirá, declara o soberano Senhor. Ezequiel 13. A palavra do Senhor veio a mim, ele disse: filho do homem, profetize contra os profetas de Israel que estão profetizando agora. Diga àqueles
que estão profetizando conforme a sua própria imaginação. Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor. Ai dos profetas tolos que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Os seus profetas, ó Israel, são como chacais no meio de ruínas. Vocês não fecharam as brechas do muro a fim de repará-lo para o povo de Israel, de modo que ele pudesse resistir firme no combate no dia do Senhor. As suas visões são falsas, as suas adivinhações, mentira. Dizem, assim declara o Senhor, quando o Senhor não os enviou. Contudo, esperam que as suas palavras se cumpram. Acaso vocês não tiveram visões falsas e não pronunciaram adivinhações mentirosas quando disseram, assim declara o Senhor, mesmo eu não tendo falado? Portanto, assim diz o soberano Senhor, por causa das suas palavras falsas e das suas visões mentirosas, estou contra vocês, declara o soberano Senhor. A minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho do meu povo, não estarão inscritos nos registros do povo de Israel e não entrarão na cidade de Israel. Então vocês saberão que eu sou o soberano Senhor, porque fazem o meu povo se desviar, dizendo-lhe paz quando não há paz, e quando constroem um muro frágil, passam-lhe cal. Diga àqueles que lhe passam cal que esse muro vai cair, virá chuva torrencial, e derramarei chuva de pedra, e rajarão ventos violentos. Quando o muro desabar, o povo lhes perguntará: onde está a caiação que vocês fizeram? Por isso, assim diz o soberano Senhor: na minha ira, permitirei o estouro de um vento violento, e na minha indignação, chuva de pedra e aguaceiro torrencial cairão com ímpeto destruidor. Despedaçarei o muro que vocês cobriram de cal e o levarei ao chão, para que se desnudem os seus alicerces. Quando ele cair, vocês serão destruídos com ele e saberão que eu sou o Senhor. Assim, esgotarei a minha ira contra o muro e contra aqueles que o cobriram de cal. Direi a vocês: o muro se foi, bem como aqueles que o cobriram de cal. Os profetas de Israel que profetizaram sobre Jerusalém e tiveram visões de paz para ela quando não havia paz, declara o soberano Senhor. Quanto a você, filho do homem, vire o rosto contra as filhas do seu povo, que profetizam conforme a sua imaginação. Profetize contra elas e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor. Ai das mulheres que costuram faixas de feitiço para usar nos seus pulsos e fazem véus de vários comprimentos para a cabeça, a fim de enlaçarem o povo. Pensam que vão enlaçar a vida do meu povo e preservar a sua própria vida? Vocês me profanaram no meio do meu povo, em troca de punhados de cevada e migalhas de pão. Ao mentirem ao meu povo que houve mentiras, vocês mataram aqueles que não deviam ter morrido e pouparam aqueles que não deviam viver. Por isso, assim diz o soberano Senhor: estou contra as suas faixas de feitiço, com as quais prendem o povo como se fossem passarinhos, e eu o arrancarei dos seus braços. Porém, em liberdade o povo que vocês prendem como passarinhos. Rasgarei os véus e libertarei o meu povo das mãos de vocês, e ele não será mais presa do seu poder. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Vocês desencorajaram o justo com mentiras quando eu não o afligi, e encorajaram os ímpios a não se desviarem dos seus maus caminhos, para que vivessem. Por isso, vocês não voltarão a ter visões falsas e nunca mais praticarão adivinhação. Livrarei o meu povo das mãos de vocês, então vocês saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 14. Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então a palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Estes homens ergueram ídolos no coração e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Portanto, diga-lhes, assim diz o soberano Senhor. Quando qualquer israelita erguer ídolos no coração e puser um tropeço ímpio diante do rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, responderei a ele segundo a sua idolatria.
Farei isso para reconquistar o coração do povo de Israel, que me abandonou em troca de todos os seus ídolos. Por isso, diga ao povo de Israel: assim diz o soberano Senhor: arrependa-se, desvie-se dos seus ídolos e renuncie a todas as suas práticas detestáveis. Quando qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel separar-se de mim, erguer ídolos no coração e puser um tropeço ímpio diante de si, e depois for a um profeta para me consultar, eu, o Senhor, responderei a ele. Voltarei o rosto contra aquele homem e farei dele um exemplo e objeto de zombaria. Eu o eliminarei do meio do meu povo, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e levado a proferir uma profecia, eu, o Senhor, terei enganado aquele profeta, estenderei o braço contra ele e o destruirei, tirando-o do meio de Israel, o meu povo. O profeta será tão culpado quanto aquele que o consultar. Ambos serão castigados, para que o povo de Israel não se desvie mais de mim, nem se contamine com todos os seus pecados. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, declara o soberano Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei o meu braço contra ela para cortar o seu sustento, enviar-lhe 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 fome a exterminar os seus homens e os seus animais. Mesmo que estes três homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmo, declara o soberano Senhor. Ou, se enviar animais selvagens para aquela nação, eles a deixarem sem filhos e ela ficar abandonada de tal forma que ninguém, com medo dos animais, passe por ela. Tão certo como eu vivo, declaro o soberano Senhor, mesmo que aqueles três homens estivessem nela, não poderiam livrar os seus próprios filhos ou filhas. Só a si mesmo livrariam, e a nação seria arrasada. Ou, se trouxer a espada contra aquela nação e disser que a espada passe por toda esta terra, eu exterminar dela os homens e os animais, tão certo como eu vivo, declara o soberano Senhor, mesmo que aqueles três homens estivessem nela, não poderiam livrar os seus próprios filhos e filhas, somente eles se livrariam. Ou, se eu enviar uma peste contra aquela terra, e despejar sobre ela a minha ira, derramando sangue, exterminando os seus homens e os seus animais, tão certo como eu vivo, declara o Senhor, o soberano Senhor, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, não poderiam livrar seus próprios filhos ou filhas, por justiça, por sua justiça. Só poderiam livrar a si mesmo, pois assim diz o soberano Senhor: quanto pior será quando eu enviar contra Jerusalém os meus 4 terríveis juízos, a espada, a fome, os animais selvagens e a peste, para exterminar os seus homens e os seus animais. Contudo, haverá alguns sobreviventes, filhos e filhas que serão retirados dela. Eles virão a vocês, e quando virem a conduta e as ações deles, vocês se sentirão consolados com relação à desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém. Vocês se sentirão consolados quando virem a conduta e as ações deles, pois saberão que não agi sem motivo em tudo quanto fiz ali. Palavra do soberano Senhor. Ai, meu Deus. Capítulo 15. A palavra do Senhor veio a mim, ele disse: Filho do homem, em que a madeira da videira é melhor do que o galho, que qualquer árvore da floresta. Alguma vez a madeira dela é usada para fazer algo útil? Alguém faz suportes com ela para neles pendurar coisas? Depois de lançada no fogo como combustível, e o fogo queimar as duas extremidades e carbonizar o meio, servirá para alguma coisa? Se não foi útil para coisa alguma enquanto estava inteira, muito menos o será quando o fogo a queimar e ela estiver carbonizada. Por isso, assim diz o soberano Senhor: como destinei a madeira da videira dentre as árvores da floresta para servir de lenha para o fogo, assim trarei os habitantes de Jerusalém. Voltarei o meu rosto contra eles. Do fogo saíram, mas o fogo os consumirá.
E quando eu voltar o meu rosto contra eles, vocês saberão que eu sou o Senhor. Arrasarei a terra, porque eles foram infiéis, declara o soberano Senhor. Isaías 38. Naqueles dias, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor: ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Lembra-te, Senhor, como tenho servido a ti com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Então, a palavra do Senhor veio a Isaías: Volte e diga a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 graus que ela já cobriu na escadaria de Acais, e a luz do sol retrocedeu os 10 degraus que tinha avançado. Depois de recuperar-se dessa doença, Ezequias, rei de Judá, escreveu o seguinte: Eu disse, no vigor da minha vida, tenho que passar pelas portas do Sheol e ser roubado do restante dos meus anos? Eu disse: Não, não tornarei a ver o Senhor na terra dos viventes. Não olharei mais para a humanidade, nem estarei mais com os que agora habitam neste mundo. A minha casa foi derrubada e tirada de mim, como se fosse uma tenda de pastor. A minha vida foi enovelada, como faz o tecelão. E ele me cortou como um pedaço de tecido. Dia e noite foi acabando comigo. Esperei pacientemente até o alvorecer. Mas, como um leão que quebrou todos os meus ossos, dia e noite foi acabando comigo. Gritei como uma andorinha, como um tordo. Gemi como uma pomba chorosa. Olhando para os céus, enfraqueceram-se os meus olhos. Estou aflito, ó Senhor. Vem em meu auxílio. Mas que posso dizer? Ele falou comigo e ele mesmo fez isso. Andarei humildemente toda a minha vida, por causa dessa aflição da minha alma. Senhor, por tais coisas os homens vivem, e por elas também vive o meu espírito. Tu me restauraste e tu me restauraste a saúde e deixaste-me viver. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Com o teu amor me guardaste da cova da destruição, lançaste para trás de ti todos os meus pecados, pois a sepultura não pode louvar-te, a morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem a cova não podem esperar pela tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos, te louvam, como hoje faço. Os pais contam aos filhos a tua fidelidade. O Senhor me salvará. Cantaremos com instrumentos de cordas todos os dias da nossa vida no templo do Senhor. Isaías disse: Preparem um emplasto de figos e apliquem-no à ferida para que ele se recupere. Ezequias havia perguntado: Qual será o sinal de que subirei ao templo do Senhor? Amém. Amém, querida. Obrigada, pastora Rúbia. Glória a Deus. Queridos, vamos fazer uma breve análise. Lembre-se que nós estamos lendo o livro de Ezequiel e o livro de Isaías fala sobre o rei Ezequias. Então, são nomes parecidos, mas a gente não pode confundir aqui, né, cada pessoa, cada história, cada situação aqui que está acontecendo, certo? Então, como vocês sabem, né, no livro de Ezequiel, nós estamos num período histórico aqui, durante o exílio babilônico, tá? Lembra? O povo estava longe de Jerusalém, estava lá exilado na Babilônia. Ezequiel, ele era tanto um sacerdote quanto um profeta. E ele foi um profeta que trouxe palavras que cortavam como uma espada de dois gumes mesmo.
e era aquele profeta que revelava o pecado, né? Era aquele profeta, a palavra dele era uma palavra forte, né? Ela trazia a luz às trevas, e ele também apontava, ele tinha palavras de redenção, as palavras daquilo que Deus queria fazer, da restauração que Deus queria trazer, né? Então, a gente vê aqui no, no capítulo 12, logo no início, ele conta tipo como uma parábola, né, do que iria acontecer com o rei Zedequias e o que iria acontecer a Jerusalém. Depois ele faz um alerta contra os falsos profetas. Esses falsos profetas, eles profetizavam a shalom, a paz, quando não havia paz. E a palavra fala que eles construíam muros frágeis e rebocavam com a cal não temperada. E é muito interessante, né, que Deus adverte contra esses falsos profetas, porque eles mantinham as pessoas ali numa situação em que ele fala até dos ímpios, né, que eles incentivavam os ímpios a continuar como estavam. Então a pessoa, ela estava numa situação de pecado, ela estava numa situação totalmente afastada do Senhor, e aqueles profetas profetizavam como se tudo estivesse bem, né? E a gente vê muito isso hoje em dia. As pessoas trazendo uma palavra coach, né? Uma palavra que agrada os ouvidos, agrada os comichões dos ouvidos, como diz a palavra, porque satisfaz aquilo que a pessoa quer ouvir, mas não libera aquilo que ela precisa, né, para que realmente ela seja restaurada, para que haja vida, para que haja mudança de rota, né, para que ela saia de uma zona de conforto perigosa, né. Muitas vezes a palavra dura, a palavra de confronto, é a palavra que realmente é a palavra de vida, é a palavra verdadeira, é a palavra que vai trazer alinhamento, que vai trazer a verdadeira shalom, a verdadeira paz. Então, Ezequiel aqui, Ezequiel, ele está justamente trazendo esse alerta aqui, né, do próprio Deus contra os falsos profetas. E eu quero destacar aqui que ele fala no capítulo 14 sobre os ídolos do coração e como isso impede a comunicação com Deus. Então, isso para nós, essa manhã, é uma chave muito poderosa. Como os ídolos no coração, mas que ídolos são esses, né? Coisas que nós mantemos dentro do nosso coração, muitas vezes onde ninguém vê, mas está ali. Coisas que a gente não abre mão, que a gente não quer lançar fora. E idolatria não é simplesmente somente você adorar um santo, você rezar para um santo, você confiar a sua vida numa estrutura feita por mãos de homens, ou você confiar no seu dinheiro. Idolatria pode ser várias coisas, né? Várias coisas. Então a gente precisa entender que tudo que tira Deus como centro é uma idolatria. Tudo que possa estar ali no teu coração, que substitui o lugar de Deus, a confiança íntegra em Deus, ela é uma idolatria. Então, idolatria é muito mais, tá, do que simplesmente você ter ali um santinho, você não sei o quê, é muito mais, engloba muito mais coisas. E essa idolatria, ela impede a tua comunicação com Deus. É o que a gente vê no livro de Ezequiel, no capítulo 14. É muito forte. No capítulo 15, ele vai falar sobre a parábola da videira, né? Que a videira, quando ela não produz fruto, ela só serve para ser queimada.
Isso é muito forte, queridos. Porque aqui traz uma imagem muito poderosa sobre a responsabilidade, sobre a vocação do povo escolhido. Então, nós, como povo escolhido do Senhor, nós, como que fomos enxertados em Israel, que somos povo do Eterno, nós precisamos produzir frutos no reino. Isso é muito forte. Mas eu quero destacar esse versículo do capítulo 14, quando ele está ali trazendo essa questão sobre a idolatria no coração do povo e como isso impede a comunicação. No capítulo 14 de Ezequiel, no versículo 11, diz assim: para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, e nem se contamine com todas as suas transgressões, mas para que sejam o meu povo, e eu seja o seu Deus, diz Adonai. Então, quando a gente analisa aqui esse versículo, o que acontece? O capítulo 14, ele começa com os anciões de Israel vindo consultar Ezequiel. Porém, Deus revela ao profeta Ezequiel que aqueles líderes ali, aqueles anciãos, eles tinham ídolos no seu coração. E essa aqui é uma situação de tremenda ironia espiritual. Por quê? Eles buscavam uma palavra de Deus enquanto eles mantinham idolatria interna. Olha isso, gente, como é forte. E nesse momento é importante você fazer uma autoanálise de você, porque essa palavra, ela está sendo liberada sobre a sua vida. Deus está falando com você nessa manhã, para você fazer essa análise, porque muitas vezes você tem buscado a Deus, mas você ainda mantém ídolos dentro da sua vida. E agora você já sabe que tudo que tira o centro, né, de Deus na tua vida, tudo que tira a tua confiança total nele, pode ser uma idolatria que você está mantendo. E aí você precisa analisar dentro da sua vida. Se realmente o teu coração é todo dele, se realmente a tua confiança é toda nele, se realmente o seu propósito está em viver dentro daquilo que ele sonhou e estabeleceu para você, se você tem caminhado e honrado aquilo que ele tem falado acerca de ti, se você tem buscado conhecer mais o coração dele, se você tem obedecido à voz dele, mesmo quando parece que tudo está um caos, você tem buscado confiança nele e não em outros recursos. Essa é uma análise muito importante, porque Deus, ele vê o nosso coração, queridos. Diante de Deus, nós estamos nus, completamente nus. Não há máscaras entre nós e o nosso Pai. Não há máscaras. Então, quando você, muitas vezes, já tem as suas decisões tomadas na sua cabeça, muitas vezes você já tem a forma de você resolver o seu problema, muitas vezes você já estabeleceu o que você quer fazer, aí você vai e busca um profeta para ouvir a palavra de Deus. Sendo que dentro do seu coração, você tem os seus ídolos, você já tem ali as suas decisões, o que você vai fazer. Muitas vezes o orgulho ali é um altar de idolatria. A autossuficiência, né? Muitas vezes ali é uma pessoa que não se deixa ser discipulada, não se deixa aprender, não se deixa, não, ela sabe tudo, tudo ela já sabe. E aí vai e quer buscar uma palavra de Deus. Isso aqui é uma ironia tremenda. Entende? E aí você vai buscar uma palavra de Deus, sendo que no teu coração você tem ídolos. E o Senhor, ele vê isso.
Então, às vezes, você pode estar pensando, por que certas coisas não têm dado certo? Por que certas coisas, às vezes, não estão acontecendo? Por que certas coisas parece que está travada? Será que você ainda não tem carregado certos ídolos dentro do seu coração? Que tem impedido a sua comunicação com Deus? Logo no versículo 3, o Senhor diz assim: esses homens fizeram subir. E aí, qual foi a consequência? Hashem, Adonai, se recusa a ser consultado por eles. Olha que forte isso, gente. E ele fala assim, ó: quem consultar profetas mantendo a idolatria no seu coração será enganado. Olha que forte essa palavra. Olha que forte. Quem consultar profetas mantendo a idolatria será enganado. Você já tem os seus ídolos no seu coração? É isso que você quer ouvir? Você quer ouvir o que os seus ídolos estão dizendo? Então é isso que você vai ouvir. Você vai ouvir o que os seus ídolos estão dizendo. Só que você está sendo enganado. Porque você não está ouvindo da boca de Deus. Você está ouvindo da boca dos seus próprios ídolos. É forte ou não é, gente? Então aqui, o Senhor, ele, nesse capítulo, ele traz essa advertência para o povo. Deixa eu pegar aqui Ezequiel, abrir na NVI. Ezequiel 11. Ele vai trazer aqui. E aí o Senhor, ele vai trazer todo um juízo sobre esta questão, né, da idolatria. E ele fala assim, ó: e voltarei o meu rosto contra aquele homem e farei dele um exemplo e um motivo de zombaria. Eu eliminarei no meio do meu povo e vocês saberão que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e levado a proferir uma profecia, eu, o Senhor, terei enganado aquele profeta e estenderei o meu braço contra ele e o destruirei, tirando no meio de Israel do meu povo. O profeta será tão culpado quanto aquele que o consultar, e ambos serão castigados. Olha isso. Ah, vocês verem como isso é algo que revela aqui no coração de Deus, como isso aborrece o Senhor. Como a idolatria aborrece o Senhor. Ou seja, ele já estava dizendo aqui para o profeta que eles estavam vindo consultar o Senhor, mas eles estavam com ídolos no coração. E que Deus não ia falar com eles. Então, se o profeta fosse falar algo, o profeta também ia estar no mesmo bolo. Entendeu? Olha a responsabilidade aí. É forte, gente. É forte. Demais. E aí ele vai dizer: e isso é para que a nação de Israel não se desvie mais de mim. Tem aqui um objetivo. Deus está sendo aqui duro, mas ele tem um objetivo. Ele fala: e isso é, ou seja, a fim de, para que, não é apenas uma punição, mas é uma correção com um objetivo. Tá entendendo? E isso é a fim de, para que a nação de Israel não se desvie mais de mim e nem se contamine com todos os seus pecados e todos, né, com toda a sua idolatria. E serão o meu povo e eu serei o seu Deus, diz a palavra do soberano, né? Então aqui a gente vê que o Senhor aqui ele age de forma
dura contra essa idolatria, contra esse desvio, e ele age de uma forma intencional aqui. Por quê? Ele fala assim, ó, para que o meu povo seja, para que a nação de Israel não se desvie mais de mim, e para que eles sejam o meu povo e eu seja o seu Deus. Ou seja, para que você tire toda a idolatria do seu coração. Se realmente você quer ouvir a Deus, você precisa limpar o seu coração de toda idolatria. Se realmente você quer ouvir o Senhor, você precisa parar de ficar ouvindo outras vozes. Você precisa parar de ficar colocando a sua confiança em outros recursos. E o Senhor fala para que eu seja o seu Deus e eles sejam o meu povo. Então, é o eco aqui do rebanho seguindo o pastor, ouvindo o pastor, o seu pastor, tendo aqui um relacionamento íntimo com o Pai. Certo? Então, isso aqui é muito forte. É algo que realmente nos traz um alerta, uma perspectiva de como a gente precisa avaliar. Porque quantas vezes, gente, as pessoas elas buscam a Deus só nos momentos de necessidade. Às vezes a pessoa passa uma vida ali, né? Tanto o crente quanto o ímpio, aquele crente morno, que não quer compromisso. Ele vai na igreja, mas qualquer coisinha ele já vai, já desvia, já abandona, já, né? Aí quando tá numa zona de perigo, aí vai quer ouvir a Deus, mas tá com o coração todo ali cheio de ídolos. Coração ali todo cheio de, né, outras prioridades. Prioriza outras coisas menos o Senhor. Então a gente vê aqui que Deus, quando ele está liberando essa palavra, ele está disciplinando o seu povo com amor de pai, com amor paternal. É muito forte, gente, esse versículo. Ele falando para que a nação de Israel não se desvie mais de mim, e eles sejam o meu povo, e eu seja o seu Deus. Gente, a gente vê o amor de Deus aqui. O Senhor está sendo duro, porque era extremamente necessário, gente. Que coisa mais irônica, né? As pessoas pensam assim que né, Deus não vê aquilo que está no coração delas. Deus, ele vê. E é isso que a gente precisa entender. O nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser sincero. Porque Deus conhece cada pensamento. A palavra fala que até os fios do teu cabelo, ele sabe quantos tem. E ele não vai saber o que está dentro do teu coração? Então você se achega a ele no momento de necessidade, querendo ouvir a voz dele, mas dentro de ti você tem outros ídolos? O que é isso? Então aqui a gente vê o Senhor falando de uma forma dura, mas ao mesmo tempo de uma forma extremamente amorosa. De um pai que deseja cuidar do filho. De um pai que deseja dar direção. De um pai que simplesmente é o criador do universo, tem todo o poder, reina para sempre, submete as trevas aos seus pés, de um pai que tem tudo que é de bom e de melhor para a tua vida e ele quer cuidar de você. E você fica aí mantendo ídolos imundos dentro do seu coração, ídolos que só vão te enganar. Você está entendendo? Então Deus age aqui de uma forma dura, mas extremamente amorosa, é uma disciplina paternal, né? Então ele visa aqui, qual é a intenção de Deus? Ele visa remover o que impede o teu relacionamento com Deus. Hoje, nessa manhã, você aprendeu que se você mantém ídolos no seu coração, isso vai impedir a tua comunicação com Deus. E o Senhor queria remover tudo o que impede o relacionamento com Ele.
Então, essa palavra de Ezequiel aponta para uma glória futura, de uma aliança renovada com o povo de Israel, de uma aliança, né? Aponta aqui aonde o Senhor ele vai falar que ele escreveria as leis no coração do homem, né? Onde o coração do homem estaria gravado pelas palavras do Eterno. Então, onde há as palavras do Eterno, não pode haver lugar para ídolos. Não pode haver lugar para outros deuses, outras soluções. Então é muito forte, porque a aliança que nós temos com Deus, ela é baseada na fidelidade dele e não na nossa. Pegou isso? A fidelidade de Deus, queridos, ela é irrevogável, ela é maravilhosa, ela é tremenda, ela é gloriosa. Então esse versículo, ele é como se fosse uma ponte profética, e ele vai conectar o passado, as promessas dos patriarcas, ele conecta o presente com o cumprimento em Yeshua, que nos traz a nova aliança. E ele também conecta o futuro, a restauração final de todas as coisas. Esse versículo a gente vê o coração paternal de Deus. Ele disciplina para curar. Ele julga, sim, para restaurar. Ele é o justo juiz. E o juízo dele é para a restauração. E aqui a gente viu que ele permitiu um exílio para o povo para trazer um retorno mais glorioso. Muito forte, né? Muito forte. Me lembra aquele versículo: bem sei eu os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, pensamentos para dar-vos o fim que vocês esperam. Jeremias 29, 11. Então aqui, conectando com Isaías 38, que a gente leu, para a gente finalizar. A gente vê que Isaías 14, Ezequiel 14, 11, revela uma verdade, né, gente? É uma verdade cortante, que ela se conecta com Isaías 38, que nós lemos. Os anciões de Israel, eles vinham buscar a Deus no tempo de crise, quando eles estavam precisando, mas eles mantinham o quê? Ídolos escondidos no seu coração. É aquilo que está escondido. Exatamente como o rei Ezequias. Agora eu estou em Isaías, tá? Não confundam os nomes. O rei Ezequias, ele também ali tinha escondido um ídolo no seu coração. E ele clamou desesperadamente pelo Senhor. Quando? Quando ele estava com uma enfermidade mortal. Ele ia morrer. Justamente por causa de um ídolo escondido ali no seu coração. Mas ele, quando clama ao Senhor, se arrepende, ele passa pela techuvá, ele chora ali aos pés do Senhor. Ele clama ao Senhor. E ele recebeu mais 15 anos extras de vida. Né? 15 anos. Só que aí, o que aconteceu, gente? Mesmo depois dele ter clamado ao Senhor, ter chamado ali, né, o Senhor, ele recebeu esses 15 anos de vida. Mesmo depois disso, gente, ele exibe os tesouros que ele tinha no palácio dele de forma orgulhosa. Ele exibe para os babilônios.
Então, aqui, Deus, ele está expondo essa hipocrisia espiritual, que ela é recorrente. A gente corre para Deus quando a situação aperta, mas rapidamente retorna para os seus ídolos quando a crise passa. Não é assim? Ezequias, ele chorou amargamente pedindo vida, mas ele não conseguiu. Estou quase finalizando aqui, gente. Então, ele pede, né? Ele chorou amargamente pedindo ajuda no momento ali que ele estava morrendo, mas ele não conseguiu manter o coração dele purificado, mesmo após a resposta de vida. Então, aqui mostra a tendência do homem de faltar, né? A tendência do homem de buscar as bênçãos de Deus sem buscar o propósito de Deus. Esse é o ponto. Porque o que tem que estar no teu coração não é buscar as bênçãos apenas, mas é você buscar o propósito de Deus. É não só querer os benefícios de Deus, mas é querer que Ele seja o Senhor verdadeiro, o Senhor absoluto da tua vida. Entende como é forte isso? Então, a promessa da nova aliança em Yeshua, ela vem para quebrar esse ciclo vicioso. Aquilo que Yeshua fez na cruz é tão poderoso, porque ele vem para quebrar isso, esse ciclo. Ele não nos cura temporariamente, mas ele transforma permanentemente o nosso coração, removendo os ídolos do nosso coração, que sempre retornam quando a gente pensa que estamos bem, que estamos seguros. A palavra fala assim: o coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Olha isso. Jeremias 17:9. Então, só Deus pode nos dar um coração novo, que não retorne para os ídolos antigos. Que você possa orar como Davi e pedir: Senhor, sonda o meu coração nessa manhã. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim, se eu tenho mantido algum ídolo no meu coração. Senhor, eu quero me purificar, eu quero estar limpo verdadeiramente para te amar e para que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Amanhã estaremos firmes e fortes aqui juntos no propósito com a graça do Eterno. Bom dia, shalom, shalom.